Olha, chegou a reportagem que eu estava esperando para compartilhar com você. A reportagem que chegou agora, para mim, é um dos principais temas e você vai entender o porquê. Eu vou começar falando do Anderson. Anderson é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Desapareceu. Esse é Anderson, camisa do Corinthians, brasileiro, mora nos Estados Unidos. Záquia, é Záquia que fala, né? Záquia é um libanês, também mora nos Estados Unidos e também desapareceu. O que Záquia e Anderson têm em comum? Anderson foi casado com uma brasileira chamada Flávia. Záquia é o atual marido de Flávia. Só que esta história se torna ainda mais intrigante porque Anderson, o brasileiro que mora nos Estados Unidos há 20 anos, é sócio de uma empresa de turismo. E antes de desaparecer, ele pegou todo o dinheiro da empresa, segundo a sócia. Antes de sumir, o dinheiro sumiu. Já a família de Záquia, o libanês, a família dele resolveu rastrear o relógio dele. Ele tem aquele relógio que é ligado ao celular. E a família rastreou o relógio e descobriu que os pertences do libanês foram abandonados numa lixeira. Chegando lá, eles viram que tinha uma câmera de segurança. Os familiares do Záquia, o libanês, casado com Flávia, pegaram as imagens das câmeras de segurança e descobriram que quem estava jogando as coisas de Záquia no lixo e abandonando inclusive o carro dele na rua era Anderson, que sumiu logo depois. Záquia é considerado pela polícia desaparecido. Anderson, que era considerado desaparecido, agora é considerado suspeito de ter participado de um crime. E uma nova informação surgiu agora. Flávia tem um filho. Este filho, o Gabriel, saiu do Brasil recentemente para ir morar nos Estados Unidos com a mãe. Ela tinha acabado de se casar com o libanês. Só que Záquia, o libanês, não aceitou o filho de Flávia em casa, porque ele estava ilegalmente no país. Uma briga aconteceu entre Gabriel, filho de Flávia, e o padrasto. O jovem filho de Flávia foi buscar apoio no ex-padrasto Anderson, ex-marido da mãe dele. O que aconteceu depois? O que acontece neste momento? Como está a investigação? A família do libanês acaba de oferecer uma recompensa de mais de 100 mil reais por qualquer informação sobre o paradeiro dele. Roda a reportagem, vamos ver. Dois brasileiros envolvidos num mistério. Flávia Oli e Anderson Pereira moram nos Estados Unidos. Eles foram casados durante 8 anos e teriam se separado em outubro do ano passado. 3 meses depois, Flávia já estava casada de novo. Em janeiro, ela se tornou esposa do libanês Záquia Charabati, de 52 anos. Em março, ele desapareceu. Na semana seguinte, o ex-marido de Flávia também sumiu. Alguém comentou que chegou até a mim que o Anderson pode estar na Bolívia no momento. Entendeu? Comentaram comigo, foi o que me procuraram e falaram que ele pode que eu vi, tem boatos que ele está na Bolívia no momento. Agora, se ele está morando na Bolívia, se ele está tentando ir para o Brasil, não sei, isso aí eu não sei dizer, mas me falaram que ele está na Bolívia no momento, que ele não está mais nos Estados Unidos, que ela continua na casa do rapaz em New Hampshire e andou procurando pessoas para ver a possibilidade de vender a casa dele. Foram, assim, coisas que chegaram até a mim também, mas, como eu te falei, é tudo, né? Coisa que um liga, fala, conta, mas você não sabe se tem fundamento isso. Não foi Flávia quem comunicou à família de Záquia que ele estava desaparecido. Os parentes receberam uma ligação do trabalho dele e contaram a história num programa dedicado à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Perguntando onde é que ele estava, porque ele não apareceu no trabalho. That's when we discovered that he was missing.
Isso foi quando eles descobriram que o Zack estava desaparecido. A família libanesa oferece mais de R$130 mil de recompensa a quem der qualquer pista sobre o paradeiro de Záquia, vivo ou morto. Mas a esperança de encontrar o homem vivo já não é tão grande. O irmão e a cunhada de Záquia rastrearam o relógio dele, que foi encontrado numa lixeira, perto da caminhonete do libanês. Imagens de câmeras de segurança mostraram que foi Anderson, o ex-marido de Flávia, que jogou o relógio ali. That it was Anderson that was driving the truck. E depois, com todas as investigações, eles ficaram sabendo que, na verdade, a pessoa dirigindo o caminhão do Zack era o Anderson. De desaparecido, Anderson passa a ser o principal suspeito de ter colocado fim à vida de Záquia. A história é mesmo confusa, parece até um enredo de filme, e justamente por isso nós vamos ter a ajuda de um jornalista brasileiro que mora e trabalha nos Estados Unidos e que vem acompanhando tudo de muito perto. É o Tatiano Deza. Tatiano, obrigada pela sua participação, obrigada por esclarecer um pouco de todo esse mistério. Explica pra gente, você soube de tudo porque a Marli, a sócia do Anderson, te procurou dizendo que ele havia desaparecido com cerca de $20 mil, foi isso? Em momento algum, ela mostrou preocupação na parte do dinheiro. Ela mostrou preocupação por ele, né? Até porque ela tinha um certo carinho por ele, por ser sócio, estar trabalhando junto, né? Pelo menos para ela, o Anderson sempre foi aquela pessoa honesta, responsável. Mas depois deu esse vira-volta aí. Anderson desapareceu com cerca de $20 mil, dinheiro da empresa de turismo da qual era sócio nos Estados Unidos. A outra dona da empresa é Marli Ribeiro. Quando a polícia certificou que eu passei a conta bancária do Anderson, falei que todo o depósito, todo mundo tinha, né? Todo mundo tem a cópia do depósito. Eu passei para a polícia as cópias e passei para ele o número da conta e ele foi investigar então se até então o Anderson estava desaparecido, mas se a conta estava, aberta ainda, se o dinheiro estava lá, que ele me notificou que não tinha mais dinheiro nenhum, que a conta estava zerada. Aí ele me disse que o que ele poderia me adiantar é que o dinheiro, como é que ele falou? Não, que o motivo do desaparecimento do Anderson não tinha sido o dinheiro, que o dinheiro estava sumido, mas que o motivo não tinha sido o dinheiro, entendeu? Então ele não sumiu para pegar esse dinheiro, ele sumiu porque ele estava envolvido em alguma coisa. Então você liga uma coisa com a outra, né? E o outro rapaz estava desaparecido. Aí é que eu entendi que a polícia estava me falando isso, que ele estava metido com alguma coisa com relação ao desaparecimento do Zack. Aqui no Brasil, as irmãs de Anderson dizem que há muito tempo não tem notícias dele. A gente não entrou em contato, a gente não sabe nada. Para ser sincero, a gente não sabe se está vivo, se está morto, a gente não sabe nada. E afirmam que depois que ele sumiu, estão sendo ameaçadas. Tem muita gente ligando aqui para nós, até ameaçando também, entendeu? Então a gente falando que ele veio embora para o Brasil, que está com a família. Então, assim, a gente já recebeu muita ameaça. Então, infelizmente, eu não posso ficar falando com você, porque eu não sei de onde que está vindo a verdade, de onde que não é. Anderson também era gerente de um restaurante. Assim que ele sumiu, Marli conversou com colegas de trabalho dele. Algumas pessoas que trabalham com ele, 2 moças, me procuraram e falaram para mim que será que tinha acontecido, que ele estava muito estranho, que ele estava fumando, caminhando de um lado para o outro, muito preocupado. E ele estava com um comportamento muito estranho nos últimos dias que ele apareceu no trabalho. O jornalista descobriu também que Flávia, apesar de ser casada com o libanês Záquia, continuava se relacionando com o ex-companheiro, o Anderson. De acordo com o jornalista, a relação, o casamento entre Flávia e o libanês era um golpe. Foi uma forma que Flávia encontrou para permanecer de forma legal nos Estados Unidos, uma vez que ele é cidadão americano e ela ainda batalha pelos documentos definitivos. Tudo parece que era um golpe, tudo era um golpe. De início ela convenceu, segundo informações, ela convenceu o Zack de casar com ela, porque ela precisava casar, porque senão ela iria ser deportada. E ele era legal, é legal, né? Não se sabe ainda se está vivo ou morto. Ele é legal nos Estados Unidos. O Zack era cidadão americano. Mas Záquia já não estava mais satisfeito com a união. Ele queria o divórcio.
No, he wants a divorce and he's not going to stay with her anymore. Ok, que ele falou para a família que ele casou com ela muito rápido, que ele cometeu um erro e que ele queria o divórcio. Segundo a família do libanês, a situação ficou ainda mais tensa quando o filho de Flávia e a irmã dela estiveram nos Estados Unidos. A ideia é que eles fizessem apenas uma visita, mas Flávia queria que o filho morasse, dividisse a casa com ela e o marido. Záquia não concordou porque o jovem, chamado Gabriel, ele ficaria de forma ilegal nos Estados Unidos. Os dois, então, teriam discutido. Segundo a família de Záquia, o jovem é muito agressivo. And her son threatened him. E o filho da Flávia como é que fala? Ameaçou o Zac. Entramos em contato com Flávia, mas quando ela soube do que se tratava, não respondeu mais às mensagens. Desesperada e sem informações, a família de Záquia só vê na recompensa de mais de R$130 mil a possibilidade de desvendar todo esse mistério. Anything that they know, that they heard. Isso, qualquer coisa que vocês souberem, que vocês ouviram, que vocês queiram falar, por favor, de uma forma anônima, liguem e falem, reportem, por favor. Olha que história. Eu já estou até pedindo para um amigo que mora em Boston, jornalista, Márcio, grande amigo meu que mora em Boston, para ele acompanhar esse caso de perto para ajudar a gente com novas informações. Porque, você entendeu? Anderson era casado com Flávia. Anderson está desaparecido. Záquia é casado com Flávia. Záquia está desaparecido. Ela continua na casa e dizem que ela anda pela cidade de BMW. Anderson desapareceu, Záquia desapareceu. O que eles têm em comum? Ambos foram casados. Deixa eu corrigir. Anderson foi casado, Záquia é casado. Embora estivessem atravessando uma crise. O Záquia é casado com a Flávia. O Záquia é o atual marido dela. Essa história ela vai se tornando ainda mais intrigante porque o Anderson mora nos Estados Unidos há 20 anos, é sócio de uma empresa de turismo e o dinheiro sumiu, o dinheiro da empresa. Parabéns pela reportagem aqui, a Meriê conversou com todo mundo, tem a imprensa local lá divulgando o caso. O Anderson sumiu. Até então ele era apontado como vítima. A família de Záquia rastreou o relógio. Sabe esse Apple Watch, que é um relógio que é ligado ao celular? E aí o que acontece? Eles conseguem descobrir onde está. Está numa lixeira. E os pertences do Záquia estão na lixeira. Perto dali, o carro do Záquia. Aí a família olha, encontra uma câmera e descobre que quem colocou o material na lixeira foi o Anderson. Ele aparece nas câmeras de segurança jogando as coisas do Záquia no lixo. E abandonando, inclusive, o carro dele na rua. Anderson some logo depois. E aí ele deixa de ser considerado, o brasileiro, o Anderson, deixa de ser considerado desaparecido e se torna um suspeito desta trama. Deixa eu conversar com a Meriê Gervásio, que está no caso. Ô Meriê, é uma história intrigante porque são vários passos que vão acontecendo. Ela estava casada com o Anderson, agora ela é casada com o Záquia. O filho apareceu nos Estados Unidos, mas não tinha uma boa relação com o Záquia. E aí o filho teria ido para perto do Anderson. Eu queria que você contasse pra gente outras informações que você apurou nessa história. Oi, Gotino, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, é uma história assim bem complexa, né? Que tem, mais parece um enredo de filme, tem aí, ó, ganância, tem paixão e tem até mesmo recompensa. Uma recompensa muito alta, estimada em torno de R$136 mil. Nós conversamos hoje com o jornalista Tatiano, ele é brasileiro, mas atua nos Estados Unidos como jornalista investigativo. Ele foi procurado pela sócia do Anderson, porque, como você disse, estavam todos muito preocupados, achando que o Anderson tinha desaparecido, que poderia ter sido, inclusive, sequestrado. Afinal de contas, ele estava com uma quantia alta em dinheiro em torno de $20 mil. E aí, o Tatiano, não satisfeito apenas em divulgar a foto dele, o telefone dele, para que as pessoas ali da comunidade brasileira dessem mais detalhes, o Tatiano ele foi investigar e descobriu, acabou chegando até a Flávia, a ex-mulher do Anderson, teoricamente, porque o Tatiano descobriu que, apesar deles estarem separados, teoricamente desde outubro,
eles nunca se separaram, eles estão juntos, apesar da Flávia ser casada ainda legalmente nos Estados Unidos com o Záquia. E aí, puxando essa linha de novelo, ele chegou aí a desvendar pelo menos parte do mistério, né? A família do libanês, do Záquia, está trabalhando junto, dando todas as informações para a polícia americana. Segundo o jornalista, os policiais estão dando muita atenção para o caso e a gente acredita que talvez o Anderson tenha subestimado as investigações. Ele nunca imaginou que, pelo relógio que ele jogou, né, no lixo, os policiais chegariam então até essa imagem que prova a participação dele no crime. Eu perguntei para o Tatiano onde estão essas imagens, cadê esse vídeo? E ele disse que a polícia já está com essa gravação. E agora, como você falou, ele passou de vítima, né? Onde estará Anderson para foragido? Nós conversamos também com as irmãs dele aqui no Brasil. Anderson é mineiro. As irmãs disseram que tem conhecimento do caso, que já chegou a informação de que ele pode sim estar envolvido neste crime, mas que ele não fez contato. Faz um tempo já que eles não se falam. O Anderson, ele tem uma vida assim bem estruturada nos Estados Unidos, é empresário. Por conta da pandemia estava um pouco parado, mas ele é empresário. E aí, o que se descobriu? Que esse casamento da Flávia com o libanês, com o Záquia, pode ter sido apenas um golpe. Ela precisava desse documento definitivo, acabou se casando, só que o Anderson pode ser que, é o que o Tatiano desconfia, não tenha concordado, tenha ficado com ciúmes. Flávia é uma mulher muito bonita, o libanês, segundo informações que nós temos, estava bem apaixonado, e pode ser que o Anderson não tenha concordado. A intenção do casamento, de acordo com o que o Tatiano apurou, era simplesmente ter esses documentos definitivos. A Flávia, ela queria ficar legalizada nos Estados Unidos e esse casamento era fundamental. Em algum momento, esse acordo acabou saindo do eixo. Tem também a história do filho. A Flávia queria muito que o filho, Gabriel, morasse com eles na casa. O Gabriel também não é legal nos Estados Unidos. O libanês, o Záquia, não estava concordando com isso. E surgiu a última novidade, Gotino, é que o Záquia, já percebendo que poderia ter sido vítima aí de um golpe, pode ser que ele estivesse tentando se divorciar. Será que ele já tinha percebido que corria riscos? O Tatiano garante que ele já havia sido ameaçado, tanto pelo Anderson quanto pelo Gabriel, que é filho da Flávia. Eu, pessoalmente, tentei falar com a Flávia hoje, chamei ela no telefone, inicialmente ela me respondeu, e assim que ela soube do que se tratava, acabou não retornando, não respondendo mais as mensagens. O Tatiano disse que ela ainda está na casa, que ela vivia com o libanês, com o Záquia, e de uma forma assim surpreendente, ela está vendendo, segundo o Tatiano, os pertences. Diz que já vendeu a churrasqueira, está vendendo outras coisas assim de grande valor, o que chama atenção, né? Porque, por enquanto, o corpo, se é que ele está morto, do Záquia, não foi encontrado. E é isso que, por enquanto, o Anderson não está respondendo pelo crime, porque nos Estados Unidos precisa se achar o corpo. Foi o que o Tatiano disse para nós, pela legislação deles. E o corpo, por enquanto, não foi encontrado. Mas, pela experiência do jornalista, falta pouco, porque a comunidade brasileira se uniu para tentar desvendar todo esse mistério. É, como eu disse, um enredo de filme, viu, Gotino? De filme mesmo, e está todo mundo, nesse momento, inclusive, acompanhando a nossa reportagem, todo mundo apoiando para que isso seja descoberto o quanto antes, porque esse tipo de atitude, segundo o Tatiano, não é nada não é uma atitude bem vista, não tem o apoio da comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, viu, Gotino? Olha aí, essa é a Merie Gervásio, a completa. Você viu que ela traz o relato completo e eu tenho certeza que dentro de instantes ela vai ter novidades e possivelmente amanhã teremos uma nova reportagem sobre o assunto. Eu estive em Boston no começo desse ano. É um local incrível, um lugar maravilhoso e uma comunidade brasileira muito grande. Tem até uma rádio para brasileiros, uma rádio muito forte. É um lugar que os brasileiros gostam porque, além de muita oportunidade, tem essa comunidade grande. É um lugar de muito esporte. Boston, para você ter uma ideia, é uma das cidades onde quase todos os esportes americanos eles são bem-sucedidos. Basquete, Boston Celtics. Beisebol, Red Sox, Boston Red Sox. No futebol americano, New England Patriots, que é o time que era do marido do Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, que agora ele saiu, foi jogar na Flórida. E tem no hockey, né? Tem também um time lá muito forte, é o Bruins, né?
O Bruins é um time muito forte também. Então, Boston é um lugar incrível. Com uma comunidade brasileira muito grande. Jornais brasileiros, tem uma rádio brasileira. Então, essa comunidade brasileira está unida agora em torno deste caso. Onde está Anderson? Ele tem envolvimento no desaparecimento de Záquia? Onde está Záquia, casado com Flávia? Flávia continua na casa, como se nada tivesse acontecido. É uma investigação para a polícia, a gente sabe que lá eles não brincam em serviço. Eu tenho certeza que amanhã a gente vai ter uma reportagem muito interessante sobre este assunto aqui no seu, no meu, no nosso Balanço Geral. Obrigado então, Meria Gervásio. Amanhã você volta com muito mais aqui na tela da Record TV.